Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Todos podem dizer amém? Podem sentar, queridos, por favor. Amados, o culto da celebração da ceia do Senhor não expressa apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento uns com os outros, nós que somos membros do corpo de Cristo. Diz amém. A celebração da ceia do Senhor aponta para o nosso relacionamento com Deus no seu plano de redenção, aponta para o nosso relacionamento com Cristo, que executou este plano de redenção, aponta para o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é aquele que nos revela o plano da redenção, e aponta para o nosso relacionamento uns com os outros, que fomos redimidos, resgatados, feitos membros do corpo de Cristo. Precisamos entender que a bênção com a qual Deus quer nos abençoar se dá por meio de relacionamentos. Algumas pessoas pensam que poderão vencer sozinhas, preferem acreditar que não vão precisar de ninguém para alcançar os seus objetivos. É preciso lembrar-se, querido, que os instrumentos de Deus são os homens. Os instrumentos que o Senhor usa para nos abençoar são pessoas. Então, relacionamentos geram avivamento. Claro, relacionamentos saudáveis, nós estamos falando de uma cultura de relacionamento de honra, de comunhão, e que não afete a nossa relação com Deus. O homem é um ser social, o que significa que ele foi criado para conviver com o seu semelhante. Quando o Senhor Jeová olha no Éden e vê Adão sozinho, ele diz: não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para a solidão. Até certo nível e até certo ponto, a solidão é saudável para o convívio consigo mesmo. Mas a partir deste ponto, ela precisa ser trabalhada a partir de relacionamentos que nos levem a patamares melhores. Exemplo: Jesus soube construir bons relacionamentos e utilizou-se deles para anunciar o reino de Deus. A Bíblia prima tanto pelos nossos relacionamentos que, se o irmão olhar o decálogo da lei mosaica, portanto, se decálogo, 10 mandamentos da lei moral, os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos falam do nosso relacionamento com o próximo. Ou seja, o decálogo da lei trata de regulamentar mais o nosso relacionamento com o próximo do que de tratar do nosso relacionamento com Deus, que, óbvio, é a base de todos os relacionamentos.
O apóstolo Paulo, quando orienta a igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 5, versículo 9 e 10, ele diz: já por carta vos escrevi, que não vos comuniqueis com os que se prostituem, com os mentirosos, com os idólatras e com os roubadores. De repente Paulo faz uma observação e diz assim: com isto, não quero vos dizer que não deveis ter contato com as pessoas deste mundo, pois para isto ser-vos-ia necessário sair do mundo. Outra vez vos escrevo e digo-vos que, se alguém, dizendo-se irmão, for idólatra, mentiroso, roubador, beberrão, com este nem sequer comais. Observe o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós não devemos, não podemos, nem precisamos romper os nossos relacionamentos com as pessoas somente porque elas não professam a nossa mesma fé. Pelo contrário, Paulo está dizendo: se alguém professa a mesma fé e se comporta como ímpio, com este você não deve assentar-se à mesa, com esse você não deve participar da mesa do Senhor, com esse você não deve participar da ceia do Senhor. Mas aquele que, não confessando a fé, vive como é digno daqueles que no mundo vivem, você não precisa romper o relacionamento com eles. Paulo está dizendo. Por quê? Porque o nosso relacionamento com eles testificará de Cristo para eles, através da nossa vida. Alguém me entendeu? Diga amém. Então aquela ideia de não vou mais na casa da minha família depois que eu me entreguei ao Senhor, porque todo mundo é treva, é um conceito equivocado de vida cristã. O verdadeiro, genuíno e saudável relacionamento produz avivamento, gera oportunidade de evangelização e de testemunho de Cristo. Eu gostaria de falar algumas coisas rapidamente sobre relacionamentos, e quero começar falando sobre os 3 níveis dos relacionamentos. Os 3 níveis de relacionamentos. O primeiro nível é o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é a base de todos os relacionamentos. Quem não se relaciona com Deus não valoriza as alianças, os pactos e a amizade. E é interessante observar que uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado é para que o nosso relacionamento com Deus não seja o tipo do relacionamento de pedinte. Vamos explicar. É o tipo do relacionamento que só se aproxima porque precisa de alguma coisa. Esse perfil de relacionamento é superficial. É um relacionamento sem base, medíocre. Vou traduzir isto para você. Você vai me passar o seu número de telefone. E quando eu pegar o seu número de telefone, eu vou te ligar e vou te pedir R$2.000 emprestados. E você vai me emprestar. Vai ou não vai? Diz amém? Tem gente até roendo a unha, com medo de eu pedir 2.000 emprestado amanhã. Eu vou pedir hoje. E eu pago. Eu vou pagar o dinheiro que você me emprestou. Mas eu não te ligo mais. Você não me vê. Tenta falar comigo e eu nunca respondo. Me manda mensagens e eu não dou respostas. Me liga e eu não atendo. Daqui a 3 meses eu ligo para você de novo e peço 4.000 emprestados. Pedi 2, paguei. Tenho crédito, posso pedir 4. E você acredita que eu vou pagar porque eu paguei na primeira vez e me empresta os 4.000. E eu pago novamente, mas desapareço outra vez.
Você não me vê, não consegue falar comigo. Eu passei por você no shopping, virei o rosto, fingi que não te vi. Te encontrei na fila do banco, do supermercado e não te saudei. Fingi que não reconhecia, afinal de contas você estava usando máscara. E aí daqui a 6 meses eu ligo de novo. E agora eu quero 10 mil reais emprestados. Paguei 2, paguei 4, quero 10. Você ficou sem graça de me dizer não e me empresta os 10. E eu pago de novo. A próxima vez que eu te ligar e o meu telefone, o número aparecer na tela do teu telefone, o que você vai pensar de mim? Você vai pensar assim: está precisando de dinheiro de novo. Esse cara só me liga quando está precisando de socorro. Então lá vai uma pergunta: o que é que Deus pensa quando você ajoelha? Muitos de nós só ora quando está precisando pedir alguma coisa. Não aprendemos que vida de comunhão com Deus é relacionamento não baseado na necessidade, mas baseado na comunhão, baseado na aliança, baseado na intimidade. Eu e você precisamos entender que relacionamento com Deus é a base da nossa saúde espiritual, emocional e social. Quer ver um exemplo? Jó conhecia a santidade de Deus. Jó sabia que Deus é piedoso, é puro, é justo e não aceita o pecado. Mas o texto sagrado deixa a entender que a relação de Jó com Deus era baseada na preocupação que ele tinha com a sua casa, com os seus filhos. Você não encontra Jó edificando altares de adoração. Você encontra Jó edificando altares de confissão, para confessar os pecados dos meus filhos a Deus, para que, se porventura pecaram, o Senhor lhes perdoe. No capítulo de número 3, versículo 26, Jó diz: o que eu mais temia me aconteceu. A relação de Jó com Deus era no intuito de que Deus poupasse a sua família. O texto dá a entender que Jó não está muito preocupado que ele seja poupado. Contanto que os meus filhos, contanto que a minha casa seja poupada, eu não sou importante. Então a relação é baseada no escudo. Ele é um escudo para que Deus preserve os seus filhos. Quando tudo que ele queria proteger é atingido, e Jó percebe que a relação com Deus não pode ser baseada na necessidade, mas na intimidade, Jó diz: o que eu mais temia me sobreveio. E agora ele começa a construir uma relação com Deus baseada na intimidade, ao ponto de lá na frente ele dizer: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele. Lá na frente, Jó diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. A relação mudou. Abraão, antes de Isaac, todo lugar que Abraão passava, ele edificava um altar para Deus. Depois que Isaac nasceu, Abraão não construiu nenhum altar, porque já que a promessa se cumpriu, e em Isaac será firmada a minha descendência, estou seguro, está resolvido. Até o dia que Jeová chega e diz assim: Abraão, vai edificar um altar em Moriá, e a oferta que eu quero é Isaac. Porque Deus está querendo Isaac? Porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida se torna o meu Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida se torna o meu Deus. Quando Jeová vê que para Abraão Isaac se tornou mais importante
do que a relação com ele, o que Deus pede a Abraão é exatamente Isaque. Não deixe nada ocupar o lugar de Deus na sua vida. Porque quando algo ocupa o lugar de Deus na tua vida, Ele te toma. Vou repetir. Quando algo ou alguém ocupa o lugar de Deus na tua vida, Ele te toma. Porque Deus não está para disputar o território da sua alma com ninguém. Ele é supremo, absoluto, exclusivo, perfeito no coração daqueles que se relacionam com Ele. Então o primeiro nível do relacionamento é o relacionamento com Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz que o Senhor falava a Moisés face a face, boca a boca. O sentido ali é literalmente de respiração boca a boca. Dá a entender que Deus não falava com Moisés aos ouvidos. Deus falava com Moisés expirando dentro dele a sua vontade e o seu propósito. Isso é relação de intimidade. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz que Enoque andou com Deus. E aquela relação de andar com Deus, eu já falei aqui uma vez, não é como andar lado a lado. É como Enoque subir nos pés de Deus, e onde Deus ia, Deus levava Enoque consigo. Ou seja, relacionamento com Deus tira a tua autonomia de ir para onde quer. Relacionamento com Deus tira a tua autonomia de fazer o que quer. Ah, pastor, mas Deus me fez livre. Livre para Ele. Livre para Ele. Significa que a sua liberdade tem propósito. E qual é o propósito da minha liberdade? Andar com Ele, me relacionar com Ele, adorar a Ele, me comungar com Ele e viver para Ele. Aleluia! Invista no seu relacionamento com Deus. Tome tempo de oração. Tome tempo de jejum. Tome tempo em comunhão. Se aproxime de Deus o máximo. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos do pecado. E quanto mais nos afastamos do pecado, mais parecidos com Deus nos tornamos. Alguém pode dar glória a Deus? Aleluia! Esse é o primeiro nível do relacionamento. Segundo nível do nosso relacionamento é com Jesus Cristo. É o nosso relacionamento com Jesus Cristo que confirma a nossa redenção pelo seu sangue. Muitas pessoas não entendem que o sacrifício de Jesus na cruz tem como propósito nos fazer trilhar no seu caminho. Um jovem rico, piedoso, observante da lei, engasgou no relacionamento com Jesus por causa dos seus bens. Mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele esnoba e pergunta: quais? E Jesus diz: não adulterarás, não matarás, honra a teu pai e a tua mãe. E ele diz: pode parar, isso aí eu conheço, e eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus disse: então vai, vende o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. Ele engasgou.
Ele não poderia se relacionar com Jesus se a condição para se relacionar com Cristo seria renunciar o relacionamento com as riquezas. É incrível como muitas pessoas não conseguem abrir mão do mundo para se relacionar com Jesus. Não, Jesus não pretende que você viva na miséria e na pobreza para se relacionar com Ele, mas Ele também não pretende que nada dispute o lugar dele no seu coração. Mas há um outro rico na Bíblia que ele sobe numa figueira para ver Jesus. Ele está tão decidido a se relacionar com Cristo, nem que seja à distância, que ele sobe na figueira brava e espera Jesus passar. E o incrível, eu imagino a disparada do coração de Zaqueu quando ele ouve o barulho de que Jesus vai chegando, escondido entre as folhagens, e o povo conversando, e alguns dão glória, e Jesus vem passando. Aí quando Jesus passa debaixo da figueira, ele para. E quando ele para, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce rápido. Se é relação comigo que você quer, deixa eu te falar, hoje eu vou dormir na tua casa. Relacionamento com Cristo. Essa relação é tão importante, igreja amada, que em João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque Jesus está dizendo isto? Porque relacionamento é o pilar do reino de Deus. Relacionamento é o fundamento do reino de Deus. Você lembra quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós sempre usamos esse texto para falar de provisão, de provimento, mas ali o texto não está falando de provisão, não está falando de dinheiro, não está falando de comida, não está falando de roupa, está falando de relacionamento. É só ler o Sermão da Montanha. Jesus está nos ensinando que se nós nos relacionarmos com Deus, não teremos que nos preocupar com o que haveremos de comer ou com o que haveremos de vestir, porque o vosso Pai sabe de todas as vossas necessidades antes mesmo que o peçais. Se nós entendermos que o segredo da provisão de Deus, aleluia, se nós entendermos que o segredo do provimento de Deus é relacionamento, nós vamos parar de focar no que precisamos e começaremos a focar em intimidade com Ele, e Ele vai começar a nos suprir de maneira extraordinária, plena, absoluta, abundante, gloriosa, para a glória e a honra do seu nome. Relacionamento. Terceiro nível do relacionamento que quero falar, e a gente vai caminhando para concluir, é o relacionamento com o próximo. Relacionamento com o próximo é a expressão da natureza de Deus em mim. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com a capacidade de se relacionar com Ele, porque Deus quer no universo uma criatura com quem Ele possa se comunicar. Por isso Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Não há nenhum ser criado de quem a Bíblia diga que o Senhor tenha dito: façamos a nossa imagem e semelhança. Então Deus cria o homem semelhante a Ele, porque Ele quer se relacionar com o homem.
E quando ele cria o homem para se relacionar com ele, ele diz que vai criar alguém semelhante ao homem, para que o homem tenha com quem se relacionar. Então o Senhor nos cria com a capacidade de nos relacionarmos. Outro dia eu encontrei uma pessoa, eu saí da farmácia, era depois do culto, bateu na janela do meu carro e veio me pedir uma ajuda, uma esmola, alguma coisa assim. E ele tomou um susto, porque quando eu baixei o vidro, nós nos conhecemos, e eu e ele sabemos que ele não precisava estar ali. Quando ele tomou um susto, ele disse: ô pastor, finge que não me viu. Eu disse: não posso. Por que você está aqui? Sua família sabe que você está aqui. Ele disse: nem quero que saibam. Senhor, você não precisa disso, deixa eu conversar com a tua casa, o que é que está acontecendo? Ele disse: eu quero vencer sem precisar de ninguém. Eu desliguei o carro, desci do carro, coloquei a mão no ombro e disse para ele: presta atenção, não existe esse princípio de vencer sem precisar de ninguém. Todos nós precisamos não só de alguém, precisamos de alguns. Para ser gerado você precisou, para se desenvolver você precisou, para nascer você precisou, para permanecer vivo você precisou. Você só está aqui porque algumas pessoas foram harmoniosamente e providencialmente sincronizadas no plano de Deus para fazerem parte da sua vida, para que você chegasse até aqui hoje à noite. Então nós precisamos cultivar relacionamento com o próximo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que conseguem trabalhar em equipe têm melhor resultado do seu trabalho. Eclesiastes 4,19 diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. E o trabalho de dois tem melhor pagamento do que o trabalho de um. E é interessante que Salomão diz assim: e o cordão de 3 dobras não se quebra. Eu ficava encafifado com isso, porque Salomão o tempo inteiro está falando de 2, e de repente ele aparece com o 3. De onde ele trouxe o terceiro? Melhor serem 2. Se um cair, o outro levanta. 2. Se um sente frio, o outro aquece. 2. O trabalho de 2 tem melhor rendimento do que o trabalho de 1. E o cordão de 3 dobras não se quebra. Lá na frente, Jesus diz assim: Pai, eu te rogo que estes que tu me destes sejam um, para que eu assim como eu e o Senhor somos um. Eu, uma pessoa, neles, 2 pessoas, e tu, terceira pessoa, em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o meu relacionamento com o próximo é baseado no meu relacionamento com Cristo, Deus faz parte desta unidade. Aí o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Por isso, por esta razão, no texto que nós lemos, João diz assim: e a nossa comunhão, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. É o cordão de 3 dobras. Precisamos nos relacionar com o próximo, porque quem tem relacionamentos com o próximo tem ajuda na dificuldade. Provérbios capítulo 17, versículo de número 17 diz que para a hora da dificuldade nasce o amigo. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz que o homem que tem muitos amigos pode alegrar-se,
E há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Invista em relacionamentos saudáveis. Biblicamente, o relacionamento com o próximo tem papel terapêutico, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista espiritual. As pessoas me perguntam sempre: é preciso confessar o nosso pecado para alguém ou basta confessar para Deus? Presta atenção, confessar para Deus é a garantia do perdão. Confessar para alguém é a garantia da supervisão. Psicologicamente, quando eu me aproximo de alguém e confesso um delito, eu estou dando àquela pessoa o poder de me cobrar, de me perguntar como está, venceu, está bem, está curado. É gerar no relacionamento com o próximo alguém que me faça curativos. Não é sair contando para todo mundo a sua vida, até porque tem gente que não tem estrutura e alguns não têm caráter para ouvir você, vão te expor. Nós estamos falando de procurar alguém com estrutura espiritual, com maturidade emocional e espiritual, com idoneidade, que possa ser enfermeiro da tua alma, fazer curativos em você, cobrir você de oração, cobrar de você a postura necessária, porque relacionamentos geram cura. A igreja, por exemplo, fazer parte de uma igreja, fazer parte da comunidade cristã, não está relacionado à condição de ser salvo, porque a nossa salvação é pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, por que eu devo fazer parte de uma igreja? Para quê? O escritor da Epístola aos Hebreus diz que nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade, para edificarmos-nos uns aos outros em amor. Diga comigo, edificação. Então por que você faz parte de uma igreja? Para a edificação. Você coopera com a minha edificação, eu coopero com a tua edificação, e juntos nós vamos crescendo em Cristo Jesus. Depois o escritor diz que além de edificarmos-nos uns aos outros em amor, ele diz que nós exortamos-nos uns aos outros. O que é exortar? Aconselhar, admoestar. Então o relacionamento na igreja serve para edificação e para admoestação. Diga comigo, admoestação. É o meu dever aconselhar o irmão quando eu percebo que ele precisa de uma orientação. Tem gente que fica olhando dizendo assim: quero ver no que vai dar. Como é que você está vendo uma criança indo em direção ao fogão que está aceso, com uma jarra de água fervendo, e você deixa para ver no que vai dar? Você é o responsável pelo resultado. Então, aconselhar é perceber que alguém está indo em direção a uma tragédia e atravessar, segurar-lhe a mão, puxar-lhe pelo braço, chacoalhar para acordar. É por isso que você congrega numa igreja, para que haja edificação e exortação. E não ache ruim quando alguém lhe abraça e em amor te dá um alerta, e em amor cuida de você. Isso é um sinal claro de que a igreja é um corpo, e como corpo nós somos responsáveis uns pelos outros. E aí o escritor diz: até que chegue o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu poderia continuar falando e não devo por causa do horário. Eu poderia falar sobre os 3 tipos de relacionamentos e não dá.
Em outra ocasião falaremos disso, mas eu preciso concluir partilhando com você um sentimento espiritual que vai lhe ajudar a cultivar relações saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Relacionamento que gera avivamento. E a primeira característica de um relacionamento que gera avivamento é um relacionamento baseado na influência do caráter de Cristo. Não se relacione com pessoas que te influenciam para o mal. Se você não consegue, não tem firmeza em Cristo ainda, se você não tem maturidade em Cristo ainda para influenciar pelo caráter de Cristo, mantenha um nível de segurança e proteção para você mesmo. Entenda isto. Faz favor, o irmão. Não é revelação não, pode ficar tranquilo. Segura na minha mão. O que é mais fácil? Eu puxá-lo para subi-lo ou ele me puxar para descer? O que é mais fácil? Eu subi-lo ou ele me puxar? Claro que ele me descer é mais rápido. Obrigado. Quando você se relaciona com alguém que em ambiência espiritual está no nível abaixo do nível da salvação, é muito perigoso se você não tiver uma barreira de proteção que te proteja de você despencar, que te proteja de você desmoronar. Então é esse critério que você tem que ter. Se relacione com pessoas baseado no caráter de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se o sal perder o seu sabor, para nada presta. Ei! Se os seus relacionamentos tiram de você a característica de igreja e colocam em você a característica de mundo, não são relacionamentos saudáveis. Se nos seus relacionamentos você tem que fingir que não é crente para ser aceito, você está negando a fé. Aqueles que se relacionam contigo precisam respeitar a sua relação com Deus, porque o meu primeiro nível de relacionamento é com Deus. Você é luz. Você é luz. Se eu sou luz, significa que eu fui chamado para influenciar. A igreja precisa exercer influência no mundo. O Espírito Santo tem provocado a minha mente sobre isto. Até que ponto nós influenciamos a nossa cidade, a sua história, a sua estrutura? Já é tempo de a igreja perceber que nós não somos um bando de alienados escondidos nas paredes para cantorias e sermões. Nós somos a geração eleita. Eu vou repetir: geração eleita. Alguém votou em você. Alguém votou em você na eternidade. Tem mandagassuri e mandagaste. Somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se for possível, dá um toque de leve na pessoa do seu lado e diz para ele: você é especial, você foi escolhido, escolhida.
Para que o nosso relacionamento com o próximo seja saudável, desenvolva uma atitude de humildade. Gente, nem os arrogantes suportam se relacionar com os arrogantes. As pessoas não conseguem se relacionar com pessoas soberbas. Seja humilde. Ei, vou lhe dar um conselho terrível de obedecer. Se alguém quiser se sentir maior e mais importante do que você, deixe ele se sentir assim. Seu problema de autoafirmação só se resolve se você se sentir maior e melhor do que eu. Fica à vontade. O seu orgulho só me incomoda se eu for tão orgulhoso quanto você, porque aí o seu orgulho afronta meu orgulho. Se o seu problema é se sentir mais importante, fica à vontade. Se o seu problema é se sentir melhor, fica à vontade. Uma vez me falaram de uma pessoa que eu iria conhecer e disseram para mim: ó, é a arrogância vestido de paletó e gravata. Arrogante, prepotente, presunçoso, metida besta, usaram todos esses termos. Eu disse: legal, beleza. Quando eu me encontrei com a pessoa, eu tratei com o maior título que ele poderia receber: muito prazer lhe conhecer, sou seu servo, estou à sua disposição. Olha, te admiro desde. Você é extraordinário. Na verdade, eu entendo que você é o melhor do Brasil nisso aqui. Tem uns 20 anos. É meu amigo até hoje. Se o seu problema é se sentir melhor, fica à vontade. Se você quer relacionamentos que gera avivamento, não dispute território, não dispute importância, não dispute espaço, não dispute grandeza, apenas caminha, apenas avança. Jesus diz: se pleitearem contigo para tomar a tua túnica, dá a capa também. Se brigarem contigo para que andes uma milha, vai 2. Se te derem um tapa na face, oferece a outra. Jesus está dizendo: dê mais do que te pedem, ofereça mais do que te cobram. Por quê? Porque o vosso galardão está nos céus. Ei, barabadagas, se é para representar a Cristo, Paulo diz assim: fiz-me de tudo para com todos, para que por todos os meios pudesse ganhar alguns. Olha que estratégia extraordinária. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios poder ganhar alguns. 1 Coríntios capítulo 9. Então, cultive relacionamentos que geram avivamento, desenvolvendo atitude de humildade. Vamos terminar? Aceite as pessoas como elas são. Pare de querer transformar as pessoas para torná-las igual a você. O mundo não é de zumbis. Cada ser humano tem características próprias. Nem o meu filho é igual a mim. Nem os gêmeos idênticos são iguais. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós sois os ramos. Numa árvore, igreja amada, os ramos não são iguais. E o fato de ser diferente não torna o outro ausente da árvore, está ligado no mesmo caule. Somos diferentes, mas o caule no qual estamos ligados é o mesmo, Jesus Cristo. Aleluia.
cara casa, a moça é a mais linda de todas, é a maior princesa. Depois que casa, ele quer transformá-la para ela ficar parecida igual a ele. Aí começa a violação da individualidade, e o inverso também é verdadeiro. Aceite as pessoas como elas são, viva com honestidade e sinceridade, desenvolva a generosidade. Como é que você quer relacionamentos saudáveis e você não é generoso? No mundo moderno, diz que é modernidade ir para o restaurante com a mulher, eu pago a minha conta e ela paga a dela. Isso é moderno, parabéns para vocês que são modernos. Você convida um amigo para um almoço e você não consegue pagar o almoço dele. Estou falando de almoço de negócios, porque negócios têm as suas regras e os seus protocolos. Estou falando de relacionamento fraterno, de amizade. Eu conheci um casal que ele emprestava dinheiro para ela a juros. E ela também emprestava para ele a juros. E detalhe, e tinha que pagar, porque era juro composto. Era juro sobre juro. Negócio de doido. Provoca a pessoa do seu lado e fala com ele assim: seja generoso. Não tenha problema de servir, não tenha problema de doar, não tenha problema de dar, não tenha problema de fazer um pouco mais, não tenha dificuldade de estender a mão. Seja bênção na vida de alguém, seja bênção na vida de alguém. Eu vou encerrar dizendo mais duas coisas, presta atenção. Você não é poço, você é rio. Você é rio. Quantas pregações sobre Ismael você já ouviu? Ismael, filho de Abraão com H. Quantas pregações sobre Ismael você já ouviu? Quantas pregações sobre Isaac você já ouviu? Não entendi, pastor, vai entender agora. A Bíblia diz que Ismael se tornou flecheiro por causa do poço que a sua mãe tinha no deserto. Então ele era flecheiro para que ninguém viesse roubar água do poço. Ficou no poço. Isaac, chegaram para ele e disseram: essa terra é nossa, então esse poço é nosso. Mentira, o poço foi Abraão quem cavou. Entulharam o poço de Isaac. Ele atirou flecha? Não, arrumou as coisas e foi embora para o deserto. Chegou lá, cavou outro poço e deu água no deserto. Alguém chegou para ele e disse: essa terra é nossa, portanto esse poço é nosso. Tomaram o poço. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom in disguise. Your hands wrote halos on my skin, while shadows whispered deep within. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted under your softest seed and turned to ashes at your feet.
atirou flechas? Não, arrumou a mala e foi embora para mais dentro do deserto. E quando chegou lá, cavou outro poço e deu água. Chegaram para Isaac e disseram: você está morando muito perto da gente, não queremos você aqui perto, vamos enterrar seu poço e você cai fora. Enterraram o poço de Isaac e outra vez, ele não atirou flecha, ele foi embora e lá na frente cavou outro poço. Só que agora não deu água. E a Bíblia diz que todos os dias os servos de Isaac chegavam para ele e diziam: não encontramos água. E Isaac começou a preocupar por causa do rebanho, diz o texto, Gênesis 26. Então Isaac teve uma ideia. Ele mandou chamar Abimeleque. Quem é Abimeleque? O cara que roubou o primeiro poço. Quando Abimeleque chegou, Isaac preparou uma mesa e ofereceu banquete para ele. O cara roubou meu poço, eu vou fazer churrasco para ele. Exatamente. Fez banquete. Enquanto Abimeleque comia banquete, Isaac chegou e trouxe presentes para ele. Ele roubou meu poço, mas eu vou dar um presente para ele. Depois que deu um presente, a Bíblia diz que Isaac abençoou Abimeleque. E depois que ele abençoou a Abimeleque, a Bíblia diz que ele liberou Abimeleque. Diga comigo: chamou, banqueteou, presenteou, abençoou e liberou. Está escrito assim: e tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaac e lhe disseram: encontramos água. Mas tem mais uma notícia. Os camaradas dizem a Isaac: e não é água qualquer, são águas vivas. Água viva ali é a nascente de um rio. Entulharam tanto o poço de Isaac, e Isaac não brigou por nenhum, que Jeová olhou para Isaac e fez assim: descobri que você tem facilidade de dar. Já que você tem facilidade de entregar, eu não vou mais te dar um poço, eu vou te dar um rio. Porque o rio vai sair regando a terra dos outros. Só pode ter rio quem não tem dificuldade de regar a terra alheia. Só pode ter rio quem não tem dificuldade de tornar fértil o terreno dos outros. Eu venho declarar nesta noite, na autoridade de Jesus, que você não é poço, você é rio. Você é rio, você em casa, você é rio, você é rio. Só quem pode dar glória a Deus, só quem pode falar em línguas, só quem pode aplaudir ao Senhor, você é rio. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Quando nós entendemos que podemos ser bênção na vida dos outros, o avivamento começa. Nós pensamos que o avivamento está relacionado apenas a orar muito, a jejuar. Avivamento está relacionado a comunhão, convivência, compartilhamento. Você é rio. Fala comigo assim: Senhor, tira de mim a dificuldade de abençoar o outro. Às vezes a gente não quer, porque a gente fica assim meio que... Lembrei agora da mulher que está catando graveto para fazer o último bolo. E aí o profeta cai de paraquedas no quintal dela. E o profeta diz assim: me dá um pouco de água. Se ela soubesse quem era ele. Se tivesse rede social, profeta Elias profetizou que não vai ter chuva. Aí ele chega lá na casa da viúva de Sarepta. Ela ia olhar e dizer assim: está com sede? Não foi o senhor que disse que não era para chover mais? Me dá água. Ela disse assim, quando ela levanta para buscar água, ele diz assim: faz um bolo.
Ela olha para ele e fala assim: você não entendeu? Não. Você é desse planeta? Eu estou catando o último graveto para fazer o último bolo com o resto de farinha que tem lá na panela, para que eu e meu filho comamos e morramos. Elias olha para ela e diz assim: faz um bolo primeiro para mim. Olha bem para mim, por favor. Quem faria esse bolo? Levanta a mão. Tem um ali que faria. O bolo que é do meu filho e que é meu, e eu vou comer o último para morrer, viver mais um dia e morrer amanhã. Chegou um estranho aqui em casa e disse: faz um bolo primeiro para mim. E eu vou lá e ela foi e fez. E eu fico imaginando o olho do menino olhando para o bolo que era dele, mais ou menos assim: lá se foi. De repente o profeta diz assim: levanta, vai, faz o teu bolo e o do teu filho. Como? O Deus a quem eu sirvo está te dizendo que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, até que haja chuva sobre a terra. O segredo dela foi servir, dar. Serviu. Quero orar contigo agora. Ore pelos relacionamentos que você tem. Peça ao Senhor para lhe dar relacionamentos saudáveis, para que os relacionamentos problemáticos que você tem sejam curados ou sejam rompidos, porque alguns não é para curar, é para sepultar. Pede ao Senhor isto, Ele vai investir em você e vai te dar relacionamentos que te dão sustentação, que te dão base. Pode orar. E quando terminar o culto hoje, você for para casa, você vai ligar para alguém com quem você nunca mais falou. Dá um sinalzinho de vida. Fala da importância dele ou dela. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Somos membros do corpo de Cristo e queremos, Senhor, investir em relacionamentos que cultivem a nossa vida espiritual, relacionamentos que gerem em nós e através de nós avivamento genuíno. Que a tua igreja, Senhor, se transforme numa agência do céu para esta cidade, no bairro, no condomínio, na rua onde o teu filho mora, onde a tua filha mora. Que os nossos relacionamentos uns com os outros sejam baseados no relacionamento que temos contigo, Senhor. Que nós sejamos nutridos, alimentados pela comunhão contigo. Esta é a nossa oração. Eu quero abençoar agora cada família aqui presente, cada família que está conosco no culto online. Onde há alguém agora invocando o teu nome, que o teu filho seja um instrumento de avivamento. Eu quero declarar agora avivamento na família, avivamento no casamento, avivamento no relacionamento com os filhos, avivamento na empresa, através do teu servo, através da tua serva. Eu quero declarar agora, Senhor, um avivamento poderoso na igreja, um avivamento poderoso através da igreja. Eu quero declarar um avivamento poderoso na cidade, que a glória do Senhor seja manifestada na vida deste homem e desta mulher. Eu quero declarar um avivamento que gera cura. O Espírito de Deus me diz que Ele está liberando agora cura. Em nome de Jesus, receba agora o toque do Jesus que cura.
Se for possível, se você sentir que deve, se sentir direção de Deus para isso, coloque sua mão sobre o lugar onde está enfermo, ou coloque a sua mão sobre a sua cabeça, na autoridade da palavra. Na autoridade da palavra, eu declaro agora que haja cura, em nome de Jesus. Senhor, ministra cura instantânea agora, cura instantânea agora. Que o fogo da tua presença queime a enfermidade que está nesse corpo agora. Faz o teu filho, faz a tua filha, aqui no templo, em casa, faz ele sentir agora o calor, um fogo, uma ardência no lugar onde está enfermo. É o sinal do milagre acontecendo sobre a sua vida, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus, debaixo do poder da oração. Receba agora o toque de Deus que gera milagre, o toque de Deus que gera cura, em nome de Jesus. Só quem crê dá um brado de glória.